De todas as 1000 reuniões que Slime tem, eu acho que essa reunião de Tempest com o Conselho é simplesmente uma das piores. E eu não digo isso no quesito técnico, eu não digo que é porque ela é muito ruim ou muito mal feita. É porque realmente ela é terrível como uma reunião pra, assim, Tempest e os humanos fazerem um tratado, pra assim eles terem um bom relacionamento. Se eu não me engano, se minha memória estiver correta, eu acho que essa foi a reunião que mais deixou o Rimuru puto da vida. E com razão, porque o que tá escrito naquele papel, olha, é sacanagem e também muito desrespeitoso. Mas é isso, depois de um tempinho eu vou trazer mais uma vez review de um episódio da 4ª temporada de Slime. Dessa vez sendo do episódio 5, que mais uma vez acabou sendo um episódio de reunião. Mas dessa vez uma reunião bem importante, já que Tempest vai acabar entrando no conselho, algo que vai ser muito importante para que Tempest possa acabar criando laços bons com os seres humanos. Mas, como vocês viram no final do episódio, parece que isso não vai ser tão fácil. O episódio começa com o Rimuru, o Benimaru, o Soei e a Shuna chegando em Grácia para que no dia seguinte eles possam ter a reunião deles com o conselho. A Shuna acaba se interessando por algumas roupas que tem em Grácia, já que, bem, ela é uma costureira, e é óbvio que ela ia acabar se interessando, e o Rimuru assim, pra também poder acabar escapando um pouquinho da raiva dela, deixou que ela escolhesse algumas roupas. E essa parte eu pensei que o anime nem ia adaptar, mas pra minha surpresa adaptou. Pro Soei e pro Benimaru caiu, qualquer coisa cai bem. Pra Shuna ficou muito boa, e o Rimuru acabou pegando uma roupa de criança, mas que também caiu muito bem nele. Depois de escolherem as roupas, eles acabam se encontrando com a Hinata, já que o Rimuru queria conversar algumas coisas com ela. Isso não antes do Rimuru ele tomar um café pra simplesmente querer parecer adulto e a Hinata dá um esculacho nele, falando que ele parece mais uma criança, tanto pela roupa dele, quanto por o negócio ser mais leite. E essa cena é meio engraçada porque enquanto o Rimuru ele quer ficar parecendo adulto tomando café, tá ali o Benimaru simplesmente devorando um sorvete gigantesco ali. Algo que com certeza no quesito social não se espera ver de um adulto como o Benimaru. Bom, depois do Rimuru ele se lamentar por estar usando uma roupa de criança, eles acabam entrando finalmente no assunto principal, que é a reunião que Tempest vai acabar tendo com o conselho. Em resumo, sim, a reunião que eles vão ter é para Tempest poder ser aderida no conselho. Porém, ainda não está 100% confirmado se eles vão aceitar Tempest. Além de que, obviamente, a Hinata já fala que com certeza eles vão acabar falando algumas coisas pro Rimuru para tentar irritá-lo. E o que o Rimuru fala? Não, tranquilo, diferente de você, eu sei me controlar. E guardem bem essas palavras. Eles suspeitam de que o conselho também está fazendo isso para que assim eles possam aumentar as suas defesas contra a invasão do Império, já que é praticamente conhecimento geral que Tempest tem um baita poderio militar. Isso é uma suspeita que eles acabam tendo, mas eles não precisam se preocupar tanto por enquanto, já que as rotas que o Império tem para poder invadir, todos eles são bem problemáticos, então eles não podem agir imprudentemente. Principalmente se uma das rotas que eles forem pegar for a Floresta Jura, que é onde o Rimuru está governando e que também tem o Veldora. Além disso, outra suspeita que eles acabam tendo é sobre o Duque Mose. Então, no episódio anterior, ou no episódio 3, se eu não me engano, o Soei, que estava observando ele bem de longe, viu que do nada ele tinha sido morto com a cabeça dele sendo perfurada. Só que o mais estranho disso tudo é que o Soei não conseguiu descobrir da onde que veio aquele tiro, tanto que ele não sentiu nada mágico. E uma das suspeitas que o Rimuru e a Hinata acabam tendo é de que o assassino era um franco atirador. O Benimaru, o Soei e a Shuna acabam ficando bem confusos com isso, já que não é de conhecimento geral daquele mundo, principalmente medieval, sobre armas de fogo. O Rimuru até mesmo precisa usar a rede de telepatia para mostrar pro Benimaru, o Soei e a Shuna sobre como são as armas de fogo. E a Shuna até mesmo acaba ficando interessada pela arma, falando que até mesmo ela podia manusear. E aí a gente acaba indo pra Mariabel, que mais uma vez acaba tendo só uma cena bem curta aqui no anime com o Yuki, que aqui não deixa muito claro o que exatamente eles estão fazendo, que é a Mariabel perguntando pro Yuki se ele conseguiu aquilo, e o Yuki está dizendo que foi até o ninho do dragão e conseguiu, mas ele também fala que não vê muito sentido em usar algo tão poderoso se nem mesmo a Mariabel consegue controlá-lo. E levando em conta que obviamente o oponente deles é o Rimuru, um Lorde Demônio, e também o Veldora, acaba deixando aquela pequena dúvida no ar sobre o que é isso que eles estão falando. Não preciso nem dizer, né? Quem leu o mangá e a novel sabe muito bem o que é, mas quem não viu o anime definitivamente deixa aquela pequena pulga atrás da orelha. Depois disso, acaba chegando o dia seguinte, onde finalmente Tempest ia fazer a reunião dele com o conselho. E eu já gostei da primeira cena, porque não só o Rimuru acaba ficando bem trajado, como também o Benimaru, a Shuna e o Soei. Que aqui eu pensei que eles não iam ficar com as roupas formais dele, pensei que iam ficar com as roupas normais. Pensei que eles não iam fazer que nem o mangá, mas pra minha surpresa acabaram fazendo. Já bem na entrada, o Rimuru já acaba se surpreendendo por uma recepção bem calorosa por alguns nobres de países menores.
Todos acabam falando do quanto o festival foi legal e quanto eles esperam por um próximo festival, mas aí essa recepção calorosa acaba sendo arruinada quando pessoas do conselho de países maiores acabam se metendo no meio da conversa. Esses nobres dos países maiores acabam praticamente tirando à força as pessoas dos países menores dali e dizem que pessoas como aquelas não deviam se dar ao trabalho de conversar com o Rimuru. O Rimuru, querendo entender aquilo, pergunta o que eles querem dizer com pessoas como eles. E eles na mesma hora tiram sarro da cara do Rimuru, dizendo que um monstro como ele não acabou pegando uma expressão tão indireta como aquela. E se fosse necessário, eles acabariam ensinando algumas coisas pra ele. E como se não bastasse, um deles ainda acabou tocando no assunto do Magitrem. Um deles acaba falando que ficaria muito grato se fosse um dos primeiros a receber o Magitrem, se o Rimuru, desse pra eles a oportunidade de poder usar o Magitrem, não se importando com detalhes que são importantes pro Magitrem. Eles praticamente já estavam querendo favores do Rimuru, não se importando com detalhes e ainda querendo pressionar ele. E pra sair daquela situação, o Rimuru tem que dar a maior cartada dele, que eu sei que esse meme já morreu, mas ele quase diz isso, que ele basicamente fala pros nobres: vou ver e te aviso. Depois só daquela pequena interação que já praticamente arruinou o humor do Rimuru, finalmente começa a reunião de Tempest com o conselho. Bom, em resumo, sim, o conselho aprovava a adesão de Tempest no conselho, porém sobre 3 condições. A primeira era conformidade com o direito internacional, o que não era um problema. O segundo era a abertura do mercado de Tempest, o que, aí sim já tinha um pequeno problema, já que tinha a possibilidade da tecnologia deles serem roubadas. Só que a tecnologia deles serem roubadas era a menor das preocupações, já que tinha um monte de nobre no meio daquela reunião que já queria o favoritismo de Tempest, o que acabou deixando o Rimuru bem irritado, já que ele não queria ser tratado como um faz-tudo sob o pretexto de negociação. Coitado, mal sabe que no futuro ele realmente vai se tornar um faz-tudo. Já a terceira condição era prover forças militares. Isso não seria nem um pouquinho problemático para eles, já que eles poderiam muito bem lucrar com isso com as outras nações do conselho, já que eles teriam que pagar uma taxa de defesa. E levando em conta que Tempest tem muitos monstros, no sentido da palavra de eles serem fortes, meu amigo, o quanto que eles iriam lucrar com isso seria brincadeira. No geral, o Rimuru realmente não tinha muito problema com aquelas condições, mas com a ajuda do Rafael, ele, além de escrever tudo o que foi dito ali, ele reuniu as dúvidas e propostas para as alternativas, colocando algumas coisinhas a mais naquelas condições. Ele escreveu tanta coisa que o conselho precisou de 3 horas para pensar em tudo aquilo. Bem hipócrita da parte dele, já que eles não deram muito tempo para o Rimuru pensar sobre aquelas condições. Então, depois de 3 horas inteiras, o conselheiro Lester acabou dando um papel para o Rimuru, onde tinha algumas exigências por escrito, o que não era nenhuma surpresa, já que era uma negociação para eles chegarem a um acordo para os humanos e monstros poderem conviver em paz. Só que no momento que o Rimuru leu aquele papel, ele primeiro pareceu que tomou um susto, como se tivesse visto a coisa mais aterrorizante da vida dele, e logo em seguida simplesmente tacou pro alto a mesa dele, o que acabou quebrando e deixando todo mundo ali assustado. E ele simplesmente ficou muito puto, enquanto por dentro ele se perguntava como é que as coisas tinham chegado naquele nível. Enquanto isso, ele estava exalando uma aura, ficando extremamente furioso com todo mundo ali, perguntando se eles estavam brincando com a cara dele. E o episódio termina nesse exato momento, sem falar pra gente o que estava escrito naquele papel e o que deixou o Rimuru tão puto assim. E olha, eu vou dizer uma coisa, além da decisão desse cliffhanger ser muito boa, eu vou dizer que nessa parte do rage do Rimuru, o anime mandou muito bem, superando até mesmo o mangá, viu? E pra mim, esse acabou sendo o auge do episódio, porque ele termina de um jeito muito bom, te deixando na dúvida sobre o que caceta está escrito naquele papel pra ter deixado o Rimuru tão puto da vida. Pra quem não consegue esperar uma semana inteira pra saber o que estava escrito naquele papel, eu vou dizer aqui os spoilers. Mas quem não quiser, pula pra minutagem aí que tá na tela. Bom, vamos lá. A lista de pedidos do conselho é, assim, cara, é muito desrespeitosa. A primeira coisa que eles acabaram exigindo de Tempest era criar uma ferrovia de Magitrens que leve até Ingrácia, com Tempest custeando tudo. Já começou ruim. A segunda era providenciar armamento de alta qualidade, pedindo para que Tempest ajudasse as nações ocidentais a fortalecer sua força bélica. O terceiro era que, como o labirinto surgiu em Tempest, ele era um tesouro da humanidade, e o conselho devia ser adicionado à equipe de administração. E para completar com chave de ouro, diante da admissão, providenciar uma quantidade atualizada de taxas anuais, além de que os representantes enviados pelo conselho deviam ser humanos. Assim, cara,
Eu acho que ninguém precisa entender nada de política para saber que todas essas exigências praticamente tornam esse tratado um tratado de escravidão, além de que isso é completamente desrespeitoso e nem devia ser considerado ser levado a um conselho. É exatamente por isso que o Rimuru ficou tão puto. E não dá pra julgar ele, porque olha o que os caras escrevem. Ele tá ali exatamente só pra conseguir ter paz e poder fazer os humanos conviverem junto com os monstros, e os caras literalmente dão um contrato de escravidão pra ele. Mas é isso, gente. Eu gostei bastante desse episódio. Cara, se só nas cenas que não são de ação elas estão muito boas, então eu tô muito ansioso pra quando chegar a ação. Além de que, como eu disse, pra mim, cara, sinceramente, principalmente nessa reta final do episódio, pra mim simplesmente superou o mangá. Isso pra mostrar o quão bem eles estão adaptando a novel e também o quão eles estão se esforçando na produção. Eu gostei muito. Mas e vocês? O que vocês acharam? Comente aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like, ele vai ajudar pra caramba. Não esquece de hypar o vídeo porque isso também ajuda. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.